agora nós temos uma quase que igual essa daí. É de Mauro Novaes. Ele nos pergunta o seguinte: por que a Bíblia teria precisado de 1600 anos para ser entendida corretamente? Se, segundo os evangélicos, ela é algo que qualquer pessoa pode ler e entender? A sua pergunta é muito bem feita, meu filho. Por que a Bíblia precisou de 1600 anos para ela começar a ser entendida? E nós, os evangélicos, dizemos, como eu acabei de dizer agora, que a Bíblia é fácil de ser entendida, que a Bíblia não precisa de interpretação, porque a linguagem do nosso Deus é a linguagem clara, precisa, dinâmica, que cada um entende. Mas aí que vem a ação do demônio. Se você for aqui na Bíblia, na segunda epístola aos Coríntios, feita por Paulo, no capítulo 4, no versículo 4, você vai ver que está escrito lá, nesta epístola, que o Satanás, que o diabo cegou o entendimento das pessoas. Mas eu não vou ficar só nessa passagem, não. Vamos à primeira epístola de João, no capítulo 5, aliás, no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 11, está escrito lá que o diabo cegou o entendimento das pessoas. Então, durante 1600 anos, o diabo cegou aquele povo todinho. Aquele povo viveu cego, viveu sem instrução, viveu afastado das escolas, viveu afastado de todo o tirocínio, porque ele passou por uma Idade Média completamente tumultuada. Ele passou pelos tempos que a Igreja Católica mandava e desmandava, e punia, e matava, e queimava, e fazia de tudo. A Igreja Católica fazia guerras, que ela chamava guerras santas, para punir os infiéis. Em vez de levar o Evangelho pela palavra de Deus, ela queria submeter as pessoas que não eram suas, pelas armas, pela morte, pela guerra. Tudo cego, tudo cego. Nós postamos ontem no nosso portal a tabela de preço das indulgências que foi homologada pelo Papa Leão X em 1517. Leia lá que imundícia é aquilo, a ponto de no capítulo 18 dizer assim: aquele que quiser fazer um crime, e quiser sob absolvição antecipada, pague 168 libras ao tesouro da Igreja Católica e pode ir lá matar, que ele já está perdoado. Olha só, veja que absurdo um negócio desse. Se você não acreditar, entra no nosso portal Crê em Jesus, entra lá que você vai encontrar a tabela de preço do Papa Leão X em 1517 para a absolvição dos diversos crimes. Lá está escrito assim: se um padre quiser viver clandestinamente com uma freira, paga 78 libras para o cofre da igreja e já está perdoado e pode continuar vivendo. Veja a imundície que foi todo esse tempo, que culminou em 1517, quando, presta bem atenção, quando um monge dominicano, que foi Lutero, que nunca tinha lido a Bíblia, como nenhum monge anterior tinha lido a Bíblia, como nenhum papa tinha lido a Bíblia, como nenhum cardeal tinha lido a Bíblia, como ninguém tinha lido a Bíblia antes, ele foi ler a Bíblia. E na leitura da Bíblia ele disse: mas pera um pouquinho, tudo que me ensinaram está mentira. Quando ele chegou naquela expressão de Abacuque, o meu justo viverá pela fé, e quando ele foi mais adiante e chegou em Hebreus, no capítulo 10 está escrito: mas o meu justo viverá pela fé, ele diz: mas pera lá, a Igreja Católica ensina que ele tem de viver pelas obras, que tem de viver pagando, e pode fazer o que quiser se pagar. Isso está tudo mentira, tudo é mentira. E ele anotou 92 mentiras da Igreja Católica e disse assim: eu vou levar essas mentiras para o Papa, que quando o Papa lê isso aqui, ele vai ver que é tudo mentira e ele vai tomar uma atitude.
E ele nem recebido foi em Roma. Pelo contrário, o Papa disse para ele assim: fala para esse homem aí, para ele ficar quietinho, que eu dou o chapéu cardinalício para ele. Eu nomeio Lutero cardeal. Eu nomeio Lutero cardeal para ele parar, para ele ficar quietinho, para ele não falar mais nada. E aí o camelengo dele, o cardeal-chefe, disse assim: este homem, vossa santidade não compra com o chapéu cardinalício. Como de fato não comprou mesmo. Ele voltou e ele disse: mas eu vou fazer pública as minhas teses. Ele afixou na igreja onde ele era o pároco. E aí o povo foi ler aquilo e dizer: é mentira mesmo. Aí o povo se revoltou. Aí a revolta protestante, gente, foi a coisa mais importante que o mundo teve depois da Idade Média, porque ela alertou o povo da verdade. Ela alertou o povo da libertação, da liberdade que podiam ter. Ela quebrou aquele tabu do nobre e do pobre. Do nobre que era nobre por sangue e pegava as propriedades por sucessão, enquanto o pobre não tinha chance de nada. E foi aí que começou a revolta dos pobres. E os pobres conhecendo a Bíblia, eles começaram a sair da pobreza. Porque o Evangelho é Evangelho da riqueza. Mas onde está escrito isso na Bíblia? Vou mostrar para você. Quando João, preso, disse para os seus discípulos: vai a Jesus e pergunta para ele se ele é o Messias que nós estamos esperando ou devemos esperar outro. Jesus disse: fica quietinho e vê o que vai ser feito. Jesus curou cego, Jesus curou coxo, Jesus limpou os leprosos, Jesus curou quem estava surdo, Jesus fez andar os coxos. E Jesus, ele disse assim: agora vocês vão para João e diz para ele que vocês viram cego ver, viram os surdos ouvirem, viram coxos andarem, viram leprosos ficarem curados, e aos pobres se prega o Evangelho. Só em 1517, na Reforma Protestante, é que Calvino, que foi um dos reformadores, passou a pregar que o lucro é uma coisa correta, que a riqueza não é amaldiçoada, que a pobreza é coisa do cão, é coisa do Satanás. Aí é que começou a surgir para os pobres a verdadeira riqueza. Gente, a Bíblia é um manual profundo de educação econômica e financeira. Calvino mostrou isto, e aquele povo todo pobre começou a crescer. Foi onde nós tivemos a revolta dos huguenotes, porque eles passaram a chamar aqueles pobres que cresceram, aqueles pobres que saíram da pobreza, passaram a chamar huguenotes. E na noite de São Bartolomeu, os católicos mataram na França e na Holanda 72 mil huguenotes. Ou seja, 72 mil evangélicos que haviam saído da pobreza e estavam agora na parte financeira razoável, e os nobres e a Igreja Católica não queriam isso, porque a pregação da Igreja Católica era que a pobreza é de Deus, o rico não vai entrar no céu nunca, a pobreza é que vai levar o pobre para o céu. Meu irmão pobrezinho que está me ouvindo agora, não acredite nisso, não acredite nisso. Se a pobreza levasse você para o céu, sabe o que Satanás ia fazer hoje, agora? Ele ia encostar na sua casa agora um caminhão de dinheiro, um caminhão de bens para você. Ele ia fazer sair no sorteio uma casa para você maravilhosa, para você deixar de ser pobre, para você não entrar no reino dos céus. A pobreza não é de Deus. O que está escrito na Bíblia? A maldição do pobre é a sua própria pobreza. Está escrito isso aqui. Então, meu filho, a pobreza não é de Deus, e o Evangelho é um instrumento de riqueza. Nós devemos seguir o Evangelho para que nós tenhamos a riqueza na nossa porta. Então, 1600 anos, porque o diabo cegou o povo. O diabo cegou o povo. Hoje o povo não está mais cego. O povo está vendo, o povo está ouvindo, e o povo está procurando seguir o Evangelho. Mas aí o diabo age de outra maneira. Ele distorce o Evangelho. Ele distorce a igreja. Ele distorce o comportamento das pessoas. Ele distorce a crença das pessoas, para que as pessoas não sigam a verdadeira Bíblia, para que as pessoas não entendam a verdadeira Bíblia.
E o que diz a Igreja Católica? O que diz a Igreja, o que diz a Escritura Sagrada? A Escritura Sagrada diz que o meu povo sofre porque não tem entendimento. E o entendimento está na Escritura Sagrada, inspirada pelo Espírito Santo. O entendimento está aqui na Escritura Sagrada, onde a Escritura Sagrada nos mostra como nós devemos seguir. Então, filho, Mauro Novaes, a Bíblia é perfeitamente fácil, todo mundo entende, todo mundo pode lê-la, todo mundo pode compreendê-la, porque é a palavra do Espírito Santo, e o Espírito Santo não fala enrolado. E aí, o que acontece com o diabo? O diabo põe na cabeça de muito evangélico de que o falar enrolado é coisa do Espírito Santo. Aí a gente vê o povo enrolando a língua, falando coisas que ninguém entende, falando coisas que não tem percepção, e dizendo que aquilo é língua que o Espírito Santo ensinou. Esses dias, casualmente, eu estava ouvindo um programa lá de Cachoeira Paulista, daquela televisão católica, Canção Nova, e o padre Jonas, que é o chefe daquela televisão, ele dizia assim: os crentes se gabam porque falam em línguas, e agora hoje nós vamos chamar o Espírito Santo aqui, e vocês vão falar em línguas também. Aí ele ensinou para aquele povo: todos vocês digam agora comigo, e aquele povo ficou falando, dizendo que estavam inspirados pelo Espírito Santo e que estavam falando línguas. Essa língua enrolada que não é língua do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não enrola língua, gente. Não enrola língua. Ah, é a língua dos anjos. Mas que anjo é esse que vai falar comigo em língua enrolada? Que isso? O anjo, quando vier falar comigo, vai falar na minha língua, para eu entendê-la. Não vai falar em língua enrolada de ninguém. E eu sempre faço uma gozação, e vou continuar fazendo, de que o primeiro homem que falou em línguas no Brasil foi Osmar Santos. Pimba na gorujinha, ripa na chulipa, né? Foi o primeiro que falou em línguas aqui, né, no Brasil, foi o Osmar Santos. E gozado que a linguagem dele todo mundo entendeu, viu? Porque ripa na chulipa nós sabemos o que é, pimba na gorujinha nós sabemos o que é. E por sinal faz tempo que o Palmeiras não pimba na gorujinha e nem ripa na chulipa. O que eu posso fazer como palmeirense? Orar que Deus não vai atender isso, né? É torcer para que eles voltem a ser campeões. Que Deus abençoe a todos. Nós temos mais perguntas aqui para responder, mas o tempo hoje não dá, e nós voltaremos amanhã e vamos responder as perguntas que faltaram. Que Deus abençoe a todos. Quer complementar alguma coisa, pastor? Vamos então agradecer ao Espírito Santo por ter estado conosco agora, que nos acompanhe o dia de hoje, a mim e a todos vocês que nos assistiram, para que nós possamos ter um dia de vitórias em nome do Senhor Jesus. Eu os abençoo a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e chamo sobre cada um de vocês a prosperidade, a paz, a saúde e a santificação em nome do Senhor Jesus. Os que creem, digam amém. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus.